Seja muito bem-vindo, eleito para o céu. Este vídeo não é apenas um conteúdo, é um momento de cura espiritual. Você não chegou aqui por acaso. O que vai acontecer a partir de agora é um encontro com o céu, um toque real do Espírito Santo em uma das áreas mais delicadas da sua alma, sua história com seu pai e sua mãe. Enquanto você ouve, Deus começa a sondar o que foi enterrado, os sentimentos não ditos, as memórias que ainda doem, as ausências que deixaram buracos no coração. Ele veio visitar o lugar onde tudo começou, sua origem, sua infância, sua família. E talvez você sinta que não há mais o que fazer. Talvez seus pais tenham partido. Talvez ainda estejam vivos, mas o relacionamento se quebrou. Ou talvez você conviva com eles, mas nunca se sentiu realmente visto, ouvida, amado, acolhida. Mas Deus está dizendo hoje: eu vi tudo, eu conheço tudo, e hoje eu vou curar. Comente agora, se sentir no coração: Espírito Santo, visita minha história com meu pai e minha mãe. A palavra de Deus nos ensina: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. Mas como honrar quando se carrega feridas? Como respeitar quando houve abandono, silêncio, distanciamento ou até abuso emocional ou sexual? Essa palavra não vem como peso, vem como chave de libertação. Deus quer restaurar, Ele quer ensinar você a honrar mesmo com dor, não para fingir, mas para ser livre. O Espírito Santo está visitando hoje sua relação com os pais. Mesmo que você tenha sido criado sem a presença deles, mesmo que as palavras que você mais desejou nunca foram ditas, hoje o Espírito de Deus quer te fazer enxergar tudo de um novo jeito. Quantas feridas não foram formadas ainda nos primeiros anos de vida? A ausência do abraço, a palavra dura que te marcou, o castigo injusto, a comparação com outros filhos, a cobrança que machucava, o olhar que negava carinho, a sensação de nunca ser bom o suficiente. Talvez você nunca tenha falado sobre isso. Talvez até tenha tentado se convencer de que foi normal, de que naquela época era assim mesmo. Mas a alma guarda tudo, e o que não é tratado se repete. Você cresceu tentando provar seu valor, ou talvez tenha se fechado, rejeitou os conselhos, cortou o diálogo, se afastou fisicamente ou emocionalmente. E hoje, mesmo adulto, ainda existe uma criança ferida dentro de você. Mas o Espírito Santo está aqui para pegar essa criança nos braços, para abraçar aquele menino, aquela menina e dizer: você não foi esquecido, você sempre foi amado e hoje eu te curo. Espírito Santo, entra agora nas memórias da infância deste filho e desta filha. Passa pelas palavras que foram ditas com raiva, pelas frases que deixaram feridas abertas, marcas invisíveis que ecoam até hoje. Você só me dá desgosto. Você foi um erro. Eu preferia nem ter tido filhos. Você nunca vai ser nada na vida. Aprenda com seu irmão, ele sim me dá orgulho. Você me atrapalhou, destruiu minha vida. Você não presta. Não tem um dia que você me faz feliz. Sai da minha frente, você me dá nojo. Engole esse choro. Homem não chora. Você está gorda, está feia, está inútil. Você é igualzinho ao seu pai ou mãe, por isso nunca vai mudar. Quando você sair de casa, minha vida vai melhorar. Você nunca faz nada direito. Palavras que deveriam acolher, mas feriram. Frases que pareciam apenas explosões de raiva, mas se tornaram prisões emocionais. Silêncios que gritavam desprezo. Ausências em momentos marcantes. Faltas que não foram substituídas por amor.
Espírito Santo, entra também nas portas fechadas, nos aniversários ignorados, nos castigos excessivos, nas vezes em que o medo de apanhar foi maior que o desejo de ser abraçado. Toca nas lembranças dos abusos emocionais, na vergonha que foi ensinada no olhar, na frieza do "você já é grande, se vira". Desfaz os nós da alma, derrama bálsamo onde há lembranças cortantes, liberta da culpa que não era da criança, mas foi carregada até a vida adulta, e começa a libertação das emoções que adoeceram esse coração. Talvez o que você viveu com seus pais foi apenas parte de um ciclo repetido por gerações. Talvez o pai que você teve também teve um pai ausente. A mãe que te criou também carregava dores da própria infância. E assim, a dor foi se passando como herança silenciosa. Mas hoje, o Espírito Santo está quebrando ciclos. Você será a geração da reconciliação. Declare isso com fé. Na minha família, a dor vai parar em mim. A cura começa por mim. Vamos entrar agora numa guerra espiritual. Vamos cortar as raízes do abandono, do desprezo, da rigidez, da frieza emocional. Senhor, eu clamo agora por uma libertação profunda na história familiar desta pessoa. Se existirem pactos antigos de frieza, de distanciamento, de controle emocional, que sejam quebrados agora pelo teu poder. Se houve sobre meus pais algum peso espiritual, alguma maldição hereditária que os impediram de amar como deveriam, que isso seja arrancado agora. Que toda a atmosfera de opressão dentro da minha casa, dentro da minha história, seja invadida pela tua luz, Espírito Santo. Liberta, Senhor, de todo tipo de ferida emocional causada por pais e mães que também estavam quebrados, mas não buscaram cura. Liberta da manipulação emocional, da chantagem que fazia a criança se sentir culpada por sentir, por chorar, por querer afeto. Liberta daquele amor que vinha com ameaças, daquele cuidado que causava dor, do castigo usado como forma de humilhação pública, do abraço que nunca chegou, mas que fazia falta como ar, do elogio que era sempre negado para não estragar a criança. Espírito Santo, visita também os traumas mais ocultos, visita a memória dos abusos que foram silenciados, do toque inadequado, das palavras com conotação sexual, do olhar que causava medo, dos limites que foram ultrapassados. Se houver qualquer tipo de abuso sexual vivido na infância, seja por parte de pai, mãe, tios, primos, padrastos ou pessoas próximas, que o Senhor revele e arranque a raiz dessa dor agora. Liberta da vergonha, liberta da culpa que não era da criança, liberta da sensação de nojo de si mesmo que ficou escondida por anos, liberta do medo de falar, do trauma que ainda prende, das sensações que voltam na solidão. Espírito Santo, também quebra agora toda a herança espiritual de religiosidade doente, onde o lar usava a Bíblia para punir, para exigir obediência sem amor, para controlar. Cancela, Senhor, os traumas que surgiram do uso errado da fé, das ameaças de inferno sobre a alma sensível da criança, da imposição do medo de Deus ao invés da revelação do amor dele. Liberta, Pai, de todo espírito de confusão, de toda voz do inimigo que dizia: a culpa é sua, você mereceu, você não vale nada. Cancela agora toda a sentença maldita que foi plantada por Satanás usando a boca ou as mãos de alguém próximo. Liberta também quem cresceu tendo que cuidar dos pais emocionalmente, a criança que virou adulto cedo demais, que precisou consolar a mãe, proteger os irmãos, agir como pai ou mãe quando era só um filho. Espírito Santo, entra nessas histórias escondidas, nessas páginas que a pessoa tem medo de reler, e começa hoje uma nova escrita, uma história de libertação e redenção. Que todo espírito de opressão familiar, de maldição geracional, de dor oculta e vergonha silenciosa caia por terra agora. E que em nome de Jesus, essa pessoa seja curada por dentro, da cabeça aos pés, em sua alma, em suas memórias, em sua identidade.
Liberta minha casa, Senhor. Liberta minha origem. Liberta meu coração. Espírito Santo, talvez eu nunca tenha escutado um "eu te amo" do meu pai. Talvez nunca tenha recebido um abraço da minha mãe. Ou talvez, mesmo com demonstrações externas, meu coração nunca se sentiu validado, acolhido, visto. Talvez meu pai nunca me levou para passear, nunca se interessou por minhas conquistas, minhas dúvidas, minhas feridas. Talvez ele não foi à minha formatura, nunca me defendeu quando precisei, nunca elogiou minhas pequenas vitórias, nunca disse que tinha orgulho de mim. Talvez minha mãe sempre esteve fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Nunca percebeu quando eu chorava em silêncio, nunca perguntou como eu estava por dentro. Sempre cuidou do externo, da comida, da roupa, da limpeza, mas nunca me perguntou sobre meu mundo interior. Talvez ela me comparou o tempo todo, me exigiu além das minhas forças. Ou talvez me controlou a ponto de anular quem eu realmente era. Talvez você cresceu com pais que pareciam fortes, mas frios. Ou com pais que eram frágeis demais e você precisou virar adulto antes da hora. Talvez você foi criticado, mas nunca foi celebrado. Corrigido, mas nunca acolhido. Cobrado, mas nunca preparado. Espírito Santo, eu carrego dentro de mim tantos espaços vazios. Tantos abraços que nunca recebi, tantos parabéns que nunca escutei, tantas conversas que nunca aconteceram, tantas vezes em que fui julgado sem ser ouvido. E ainda assim, Senhor, eu quero perdoar, mesmo sem ter ouvido um me desculpe, mesmo sem ter recebido reconhecimento, mesmo que eles nunca entendam o quanto doeu. Me ensina a perdoar, não porque eles merecem, mas porque eu preciso ser livre. Porque eu não quero mais carregar o que me adoece. Porque o perdão não é esquecer, é libertar meu coração do poder da dor. Eu decido soltar o peso. Entrego nas tuas mãos, Espírito Santo, toda a culpa que não era minha, toda a dor que não é mais minha. Toda a expectativa que nunca foi correspondida. Ajuda-me a reconstruir o que foi quebrado, a ser para meus filhos o que eu não recebi, a amar mesmo quando não fui amado, a falar com ternura mesmo quando só conheci o silêncio. Hoje, Senhor, eu escolho. Eu não vou perpetuar a dor. Eu vou ser ponte. Eu vou ser cura. Eu vou ser novo ciclo. E agora, começamos um novo momento. Não se trata de esquecer, se trata de transformar. O Espírito Santo quer recontar sua história com os olhos do céu. Quer mostrar o quanto ele esteve presente em cada capítulo. Quer te dar entendimento, consolo e compaixão. Se seus pais ainda estão vivos, você poderá viver um novo tempo. Se eles já partiram, você poderá viver o luto com paz e libertação. Se há distância, Deus pode fazer pontes. Se há frieza, Deus pode reacender calor. Vamos para um momento de reconciliação com os pais. Espírito Santo, neste momento eu me coloco diante do Senhor com o coração aberto, mas ainda ferido. Eu reconheço que guardo mágoas antigas, silenciosas, camufladas, feridas que não sangram por fora, mas ainda doem por dentro. Feridas abertas por palavras que eu nunca esqueci, por gestos que nunca vieram, por ausências que moldaram quem eu sou hoje. Eu coloco diante de ti o nome do meu pai, o nome da minha mãe e todas as lembranças ligadas a eles. Senhor, eu quero liberar perdão, mesmo que eles nunca tenham se arrependido,
mesmo que nunca tenham me pedido desculpas, mesmo que até hoje finjam que nada aconteceu. Eu libero perdão para o pai que me abandonou, para a mãe que me rejeitou, para o pai que me tratava com rigidez e frieza, para a mãe que nunca me acolheu quando eu mais precisei. Eu libero perdão pelos gritos, pelos castigos excessivos, pela indiferença. Eu entrego a Ti, Espírito Santo, o vazio de aniversários esquecidos, os abraços negados, as comparações que me diminuíram, as palavras que me feriram e até hoje ecam na minha mente. Eu entrego a dor de ter crescido ouvindo que eu era um peso, que eu nunca seria suficiente. Eu perdoo meu pai pelas vezes que me ignorou, pelas vezes que não esteve, pelas vezes que fui duro demais quando tudo o que eu precisava era um olhar de amor. Eu perdoo minha mãe pelas vezes que se calou quando eu mais precisava de proteção, pelas vezes que me deixou sozinha, pelas palavras duras que ainda carregam na memória. Eu perdoo pelos momentos em que eu chorei e ninguém me enxergou, pelos dias em que precisei de colo e recebi julgamento, pelos olhares que não me notaram, pelos silêncios que me fizeram duvidar do meu valor. Eu não quero mais carregar esse fardo, Espírito Santo. Essa dor não me pertence mais. Essa mágoa não vai mais decidir os meus dias. Essa ausência não vai mais construir as minhas escolhas. Liberta-me agora. Tira a raiz de amargura. Arranca a prisão da lembrança. Dissolve o ressentimento que me impede de seguir. Eu decido hoje trilhar um novo caminho. Mesmo que eu ainda sinta, eu escolho perdoar. Mesmo que doa lembrar, eu escolho a liberdade. Espírito Santo, sela esse perdão com a Tua graça. Cura não só a ferida, mas a forma como eu me vejo por causa dela. Restaura minha identidade ferida. E se ainda houver algo escondido no meu coração que eu não consegui nomear, revela agora e cura também. Eu entrego tudo a Ti. Eu me rendo à Tua restauração. E declaro, o ciclo de dor termina aqui. E agora, Senhor, nós profetizamos sobre esta família. Que haja reconciliação, que o telefone toque, que a visita aconteça, que as palavras voltem a fluir. Profetizamos jantares em paz, retiros em família, restauração entre irmãos, alianças refeitas, promessas renovadas, que os filhos voltem a honrar, que os pais voltem a cuidar, que o lar volte a ser abrigo, que a presença do Senhor se estabeleça sobre a linhagem desta casa. Vamos agora para um momento de entrega e rendição ao céu. Espírito Santo, neste momento eu consagro diante de Ti a minha história. Eu não sou mais escravo do passado. As feridas que um dia me definiram agora estão sendo tocadas pela Tua glória. O que me machucou já não me domina mais. O que me entristecia agora está sendo restaurado em lágrimas de cura. Eu Te entrego, Espírito Santo, cada parte da minha infância, cada recordação que ainda carrego, cada gesto que eu esperei e não veio, cada frase que me silenciou, cada olhar que me apagou. Consagro o ventre que me gerou, consagro os braços que me embalaram ou que não me acolheram. Consagro a autoridade espiritual dos meus pais. E no Teu nome, Jesus, eu Te peço, resgata tudo o que foi distorcido nessa relação. Se o meu pai não soube ser presença, ensina-me a perdoar. Se a minha mãe não sabia amar sem controle, ajuda-me a entender suas feridas. Se eu cresci me sentindo indesejado, hoje eu quero ouvir da Tua boca: Você é meu filho amado, em quem me alegro. Espírito Santo, sela também os meus pensamentos.
que eu não viva mais à sombra do que me faltou, mas sim à luz do que estou recebendo agora: restauração, amor e reconciliação. Eu consagro o meu nome, a minha identidade, os meus vínculos familiares e clamo: purifica o ambiente da minha casa. Faz deste lar um território de reconciliação. Entra nas salas onde aconteceram discussões, nos quartos onde o choro se escondia no travesseiro, nos corredores onde o silêncio gritava. Sopra o teu perdão sobre os lares que não souberam ser abrigo. Que este lar seja, a partir de hoje, solo fértil para a restauração. Que minha vida, minha fala e minha memória sejam transformadas. Que todo pai distante se torne presente. Que toda mãe fria volte a abraçar. Que os filhos afastados voltem a honrar. Que os laços partidos se refaçam não por força humana, mas pelo toque do Espírito Santo. Espírito de Deus, onde houver uma família ferida, entra com teu óleo. Onde houver um nome amaldiçoado, reescreve com a tua bênção. Onde houver ódio escondido, planta amor genuíno. E se a reconciliação for impossível por agora, dá sabedoria para esperar o tempo certo. Dá paz enquanto a cura acontece. Dá maturidade para manter a honra, mesmo quando ainda dói. Sela com teu sangue esta consagração. Que a minha casa seja conhecida não pelas feridas do passado, mas pelos testemunhos de cura que virão. Em nome de Jesus, eu profetizo: a restauração começou e ela vai alcançar gerações. Pedimos ao céu que cele tudo o que vivemos aqui. Eu declaro, em nome de Jesus, toda raiz de amargura foi cortada. Todo espírito de rejeição foi expulso. Toda ferida foi tocada pelo Espírito de Deus. Toda história marcada pela dor está sendo curada com o sangue de Jesus. E a partir de hoje, minha casa será um lugar de reconciliação. Eu sou livre, meus pais são livres, minha geração será diferente. E tudo começou quando o Espírito Santo visitou minha história com meu pai e minha mãe. Você não chegou até aqui por acaso. Esta oração foi mais do que um vídeo. Foi um encontro, uma visita sagrada do Espírito Santo à sua história, à sua casa e às suas memórias. E se você sentiu algo profundo acontecendo dentro de você, não duvide. Isso é Deus te curando. É o céu tocando as feridas que ninguém mais via. Talvez ainda haja lágrimas nos seus olhos. Talvez seu coração esteja leve como nunca esteve. Ou talvez você esteja em silêncio, sentindo que algo invisível, mas real, aconteceu. Acredite, essa cura já começou e vai continuar. A partir de hoje, o que te aprisionava emocionalmente começa a ser desfeito. As correntes que te prendiam ao passado estão sendo quebradas. A sua relação com seus pais, viva ou na memória, está sendo tocada pela graça. E a sua identidade está sendo restaurada pelo amor do Pai. Mas lembre-se, o Espírito Santo continua onde há espaço. Por isso, volte a esta oração sempre que precisar. Ela é um ponto de partida, um altar levantado dentro da sua jornada. Se você sentiu o toque do Espírito Santo hoje, escreva com fé nos comentários: o céu tocou minha história. Essa declaração profética é uma resposta espiritual àquilo que você recebeu. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora no canal. Aqui é lugar de refúgio, cura e fé para sua alma. Que o Senhor continue a obra que Ele começou hoje. Que Ele te dê coragem para perdoar, força para recomeçar e paz para descansar. E que as próximas gerações da sua família contem testemunhos de cura que começaram com esta oração.
Que a paz que excede todo entendimento permaneça sobre sua casa e que sua família viva tudo o que o céu preparou. Em nome de Jesus. Amém.